E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e, muito animados para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai ver um conteúdo novo, né? Um conteúdo novo na forma que a gente vai apresentar. Mas muitos conceitos vocês já viram. Super tranquilo, super fácil. Vem comigo. Olha só. Multiplicação de números racionais. O objetivo da aula de hoje é relembrar, né? Por isso que eu falei, muita coisa que a gente já viu. Então, relembrar como efetuamos uma multiplicação de números racionais e aplicar corretamente a regra de sinais. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação e vamos trabalhar com as regras de sinais. Tudo bem? E aí, o que eu preciso saber para iniciar a multiplicação de números racionais? Sabe quando você vê um conteúdo e você passa um filme assim na sua cabeça? Do que você precisa lembrar? Olha só, você precisa lembrar que para multiplicarmos números racionais, procedemos do seguinte modo. Primeiro, multiplicamos os numeradores entre si. Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Multiplicamos os denominadores entre si. Então, como eu falei anteriormente, o que é numerador eu multiplico com numerador e o que é denominador eu multiplico com denominador. E aqui, é a parte fácil. Aplicamos as regras dos sinais da multiplicação. Vocês lembram a regrinha de sinais da multiplicação? Essa não tem como esquecer, né, gente? Então, vamos relembrar para quem ainda está aí, tentando pegar. Olha só, as regrinhas de sinais da multiplicação, eu tenho um número positivo multiplicado por um número positivo, eu obtenho, então, um número positivo. Um número positivo multiplicado por um número negativo, eu vou obter um número negativo. E um número negativo multiplicado por um número positivo, obtenho um número negativo. Um número negativo multiplicado por um número negativo, eu obtenho um número positivo. Lembra que a gente falou aula passada? Os sinais, quando eles são iguais, eu tenho o sinal positivo, iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Lembrou? Agora vamos aplicar isso daí que a gente está falando, né? Olha só, eu tenho aqui, mais 7/3 vezes menos 2/3. Eu tenho aqui uma multiplicação para fazer. E eu tenho duas frações, né? A gente sabe que os números racionais, eles podem se apresentar de duas formas. Ou em uma fração, ou em um número decimal. Por exemplo, 7/3 ou 2 inteiros e 5 décimos. Aqui eu tenho uma forma que eu posso apresentar um número ou numa fração ou em um decimal. Então, olha só, aqui a gente tem mais 7/3 vezes menos 2/3. Percebam, aqui eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo. Sinais são contrários, resultado, já nem penso. Sinais contrários, resultado dá um número negativo. Fácil, né? Agora a gente vai relembrar o conteúdo lá do sexto ano. Aqui eu tenho uma fração, e como é que a gente vai multiplicar essas duas frações? O numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então vai ficar 7 vezes 2, 14, 3 vezes 3, 9. Resultado, então, menos 14 nonos. Tudo bem? Vamos ver essa segunda aqui, Eu tenho menos 1/4 vezes 5/7. Um número negativo multiplicado por um número positivo, qual é o meu resultado? Um número negativo. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 7, 28. Então, meu resultado vai dar menos 5/28. Tudo bem? Aqui, o que a gente tem? Um número positivo multiplicado por um número negativo. Aqui eu vou, então, vou verificar os sinais, e aqui eu vou ter um número negativo. Então, 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 5, 15. Percebam, os sinais contrários, resultado negativo. Tudo bem?
E agora, olha só, eu tenho menos 5 quartos vezes menos 7 terços. Os meus sinais aqui, eles são iguais, ó. Aqui eu tenho um número negativo multiplicado por um número negativo. Se os meus sinais são iguais, automaticamente eu vou ter um resultado positivo. Quanto que é 5 vezes 7? 35. E 4 vezes o 3? 12. O meu resultado, então, é mais 35 dozeavos. Tudo bem? Vamos seguir. Aqui a gente colocou alguns exemplos. Por quê? Porque lembra que eu falei que um número ele pode se apresentar na sua forma ou em decimal ou em fração? A gente já viu as frações. Agora vamos ver. E quando for um número decimal? Quando for um número decimal, a gente também vai lembrar de algumas regrinhas que a gente viu lá no sexto ano. Olha só, primeiramente, um número negativo multiplicado por um número positivo, o resultado necessariamente vai ser um número negativo. E aqui eu vou multiplicar, ó, 3,2 vezes 2,1. Vamos ler isso matematicamente correto? 3 inteiros e 2 décimos vezes 2 inteiros e 1 décimo. Aqui eu coloquei a divisão, a multiplicação, perdão, para a gente poder acompanhar. Lembra como é que a gente faz uma multiplicação de números decimais? Eu vejo quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Uma. Eu somo as casas decimais, automaticamente eu tenho duas casas decimais. E essas duas casas decimais é exatamente onde eu vou posicionar a minha vírgula na minha resposta. Lembrou? Tranquilo, né? Então vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Lembrem-se, né, pessoal? A gente começa a multiplicar aqui nesse... Depois a gente tem, quando eu passar para a dezena, a multiplicação ela vai acompanhar a dezena. Se eu tivesse mais um elemento aqui, eu vou ter que voltar mais uma casinha aqui. Lembra que a gente sempre vai andando uma casa para cá. Tá? Então, eu agora somei 2 mais 0, 2, 3 mais 4, 7, 6 mais 0, 6. Lembra que a gente falou no início, a gente tem que andar duas casinhas decimais? Então, 1, 2. Professora, por que a gente andou duas casas mesmo que eu não me lembro disso? Por um motivo simples. Aqui eu tenho uma casa decimal no meu primeiro número, uma casa decimal no meu segundo número, então eu andei duas casas decimais. Eu somo a quantidade de casas decimais e eu ando essa quantidade aqui na minha resposta. Vamos ver outro exemplo? Ó, aqui eu tenho menos 5 inteiro e 12 centésimos vezes menos 8 décimos. Lembrou? Como é que a gente vai fazer? Ó, um número negativo multiplicado por um número negativo, fica fácil. Eu vou obter um número positivo. Agora, por que vai dar 4 inteiros e 96 milésimos? Vamos ver aqui? Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula nesse número? 2. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula nesse número? 1. E o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar normalmente. Quanto que é 8 vezes 2? 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9. E 8 vezes 5, 40. Zero, né? Se eu multiplicar, vai dar zero. Então, agora aqui, ó, eu teria 4.096. Mas por que ficou 4 inteiros e 96 milésimos? Porque a gente andou a quantidade de casas decimais dos fatores, né? Então, aqui eu andei duas e aqui eu andei uma. Automaticamente, eu vou posicionar minha vírgula após a terceira casa decimal. Tudo bem até aí? Vamos continuar? Agora, olha só. Quando possível, cancelamos os fatores comuns ao numerador e ao denominador. O que a gente fez aqui, pessoal? Vocês lembram lá no sexto ano também que a gente viu que a gente pode cancelar a propriedade do cancelamento na multiplicação, que às vezes facilita muito e torna cálculos que seriam muito grandes em cálculos menores. Olha só, a gente tem inicialmente mais 7 terços vezes menos 2 sétimos. Professora, se eu tivesse esquecido essa história de cancelar, aí, professora, nem me lembrei disso. E fiz a multiplicação. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 7, 21. Eu teria que simplificar. Lembra que matematicamente a gente trabalha com os resultados sempre simplificados? Quando eu simplificasse esse resultado no final, eu ia chegar ao mesmo resultado. Mas a gente gastaria mais
tempo. Em uma prova, em um teste, o que a gente precisa é ganhar tempo. Então, o cancelamento faz exatamente isso, faz a gente ganhar tempo. De que forma? Eu sei que quando eu for multiplicar por 7 e depois eu vou dividir por 7, para que eu vou multiplicar por 7 se depois eu vou dividir? Então, eu posso eliminar essa operação. De que forma? Olha aqui, ó, eu tenho 7 aqui e eu tenho 7 aqui. Eu posso simplificar, ou seja, dividir por 7 esse número, dividir por 7 esse número, e aqui eu vou ficar com 1, e aqui eu vou ficar com 1, 7 dividido por 7 dá 1, e agora eu vou pegar esse número, que é o 1, vezes o 2, que deu 2, e 3 vezes o 1, que deu 3. Perceberam que a gente trabalhou com resultados menores, e com valores menores, e esses valores menores dificultam o nosso erro. Então, agora por que ficou negativo, professora? Porque eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo. E aí o sinal, quando eu tenho uma multiplicação de números com sinais contrários, a minha resposta vai ser um número negativo. Tudo bem? Olha só, agora a gente vai relembrar um pouquinho o que é o inverso, né? Inverso de um número. Olha só, 4 quintos. Quem é o inverso desse número? Inverso, pessoal, é a gente mudar, a gente inverter ele. O que é o numerador vai passar a ser o denominador e o que é o denominador vai passar a ser o numerador. Perceba, a gente vai inverter o número, o sinal, não. O sinal se conserva. Coloca aí na cabeça. A gente inverte somente o número. O sinal não tem inversão. A gente vai permanecer com o sinal. Beleza? Então, ó, 4 quintos, inverso de 4 quintos, 5 quartos. Pelo amor de Deus, tia, o que você fez aqui? Simples. O que era o numerador passou a ser o denominador e o que era o denominador passou a ser o numerador. E agora, quem é o inverso de 2 sétimos? Não é inverter? O numerador vai ser o denominador e o denominador vai ser o numerador? Então, ó, aqui 2, ele vai passar para o denominador. 7, ele vai passar para o numerador. Ou seja, 2 sétimos, o inverso de 2 sétimos é igual a 7 meios. E, tia, agora eu tenho menos 2, eu não tenho nada de denominador, de numerador. Claro que tem. Lembra que quando eu tenho um número natural ou um número inteiro, que é o caso aqui do menos 2, o meu denominador é 1. Então, ó, esse 1 que está no denominador, ele vai vir para cá, ó, menos 1. E o 2, que é numerador, ele vem para cá como 2. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui que facilita a visualização de vocês. Tá certo? Percebam, gente, o sinal não mudou nada, a gente permaneceu com o mesmo sinal. Olha só, aqui eu tenho menos 3 quintos. Quem é o inverso de menos 3 quintos? Menos 5 terços. Por quê? A gente transformou o que era numerador foi para ser o denominador e o que é o denominador passou a ser, então, o numerador. Lembrem-se, o sinal eu não altero, eu vou permanecer com o meu sinal. Tudo bem? E aqui, ó, menos 1 quarto. Olha que legal, gente. Menos 1 quarto. O sinal permanece o mesmo. Aqui eu não tinha o 4 como denominador, ele passou a ser o numerador. Eita! E o numerador, que era 1, veio para o denominador. Menos 4 sobre 1, eu posso escrever de que forma? Menos 4. Tudo bem? Então, muita atenção a esse caso e a esse caso, que é quando envolve o 1 no numerador ou no denominador. Tá certo? Propriedade do inverso. O produto de dois números inversos é sempre igual a 1. Olha só, eu tenho aqui, ó, menos 2 terços. Lembra que a gente falou no slide anterior? Quem é o inverso a menos 2 terços? Menos 3 meios. Olha que legal. O 2, que era numerador, passou a ser o denominador. O 3, que era numerador, passou a ser denominador. E essa propriedade é uma propriedade que vai ajudar a gente muitas vezes em resolução de problemas, tá? Então, ó, quando pela regrinha do cancelamento, eu nem precisaria fazer essa multiplicação aqui, né? Mas, olha só, eu poderia pensar, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, né? Um número negativo multiplicado por um número negativo, eu obtenho um número positivo. 6 dividido por 6 deu 1. Aqui a gente poderia aplicar o cancelamento, gente. Eu nem precisaria fazer essa multiplicação. Esse 2 não cancela com esse 2? Dividindo 2 por 2 dá 1. Esse 3 não cancela com esse 3? Também dá 1. Então, 1 vezes 1
1. 1 vezes 1, 1. Resolveríamos o problema de forma mais rápida. Mas se você não enxergou o cancelamento, não tem problema. Você vai enxergar futuramente com a quantidade de exercícios que a gente vai fazer. Né? Iremos praticar muito e aí você vai visualizar essas propriedades que facilitam muito a nossa vida. Tá bom? Agora é com vocês. Pessoal, eu queria que vocês, após assistir essa aula gravada, eu queria que vocês fizessem essa atividade no caderno, com data, tudo bonitinho. E a gente vai escolher uma aqui, ó. Eu vou escolher a letra F de Fernanda. Olha só. Eu vou escolher a letra F. Você vai fazer todas no seu caderno, mas a F você vai postar nos comentários da nossa aula gravada. Essa é a aula gravada 1. Você vai assistir a aula gravada 1. Lá não tem os comentários onde a gente pode fazer perguntas, né, colocar alguma coisa. Nesse comentário você vai colocar a resposta dessa questão F. Tudo bem? Combinado? Espero a sua resposta, hein? Amores, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e tchau, tchau.